Vamos lá então, gente. Jesus em Genezaré. Evangelho do Mestre Amado, segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Jesus em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam curados. Olha a importância, gente, de estudarmos sempre em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Porque essa luz faz com que a gente realmente enxergue aquilo que nós precisamos. Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, tudo que você precisa, se você ler com esta luz do novo mandamento a Bíblia Sagrada, você vai encontrar sempre respostas. É o maior livro de toda a humanidade, pode ter certeza. Mas tem que ter esse olhar, porque se ler apenas a letra friamente, você só vai encontrar uma história, né? Olha, Jesus passava ali, muitos eram curados e acabou a história. Parece ser uma história simples, mas não. Se nós voltarmos aqui um pouquinho antes, para quem já está acompanhando os nossos estudos nesse mês de julho, percebe que estamos falando muito sobre a questão da segurança espiritual, de termos a oração e a vigilância, de não cairmos em tentação, né? Então é toda uma complexidade de ensinamentos que vão se encaixando uns nos outros. Mas se a gente voltar aqui um pouquinho na cronologia que Marcos aqui escreve, então antes disso, Jesus anda por sobre o mar. Antes dele fazer essa ação, acontece o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Então, veja que ele está vamos dizer assim, numa toada de trabalho muito grande. Gente, multiplicar pães e peixes não é assim, então, né, no estalar de dedo. Para o Cristo mas para nós, humanidade, ainda demandava muita paciência do próprio mestre. E aí, no final de toda essa jornada, ele continuava a pregar e a socorrer, e as pessoas iam ao encontro de Jesus. Essa é uma parte importante para a gente refletir. Ir ao encontro de Jesus é uma atitude que só nós podemos tomar. Só nós. Porque o Cristo, ele vai até uma parte. Nós é que completamos a outra parte. Naquele poema do Deus Divino, do saudoso irmão Alziro Zarur, lá no finalzinho ele diz: Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu pai, que é Deus. Perceberam? É um encontro. Jesus promove um encontro em nossas vidas, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Lembra que lemos na mensagem espiritual, na primeira parte da nossa reunião? Servir. E servir também é servir a nós mesmos, olhar para nós e entendermos o que nós precisamos. E buscarmos essa solução não nas coisas materiais, nas referências materiais, que vão nos ajudar outrora, vão nos dar algumas dicas, mas a resposta infalível para as nossas vidas é Jesus. Esse é o encontro que temos que buscar todos os dias. Ah, irmão Rafael, mas essa conversa eu já tive, eu sei. Mas será que a gente faz? No momento de desespero, a gente
fala as palavras grandonas, se é que vocês me entendem, né? As palavras grandes, ou a gente clama pelo Cristo? No momento em que as dificuldades apertam, a gente tenta resolver as coisas no ódio, na raiva, ou a gente lembra de fazer uma oração antes? Geralmente a gente escolhe outros caminhos. Então toda vez que escolhemos outros caminhos, nós não estamos escolhendo Jesus. É simples assim. A escolha é nossa. Veja que o povo ia até o Cristo não apenas para buscar alguma coisa material, porque Jesus não tinha tanta coisa material para oferecer, mas ele tinha o carinho, o olhar, a atenção. Sabe aquela coisa de nós cuidarmos dos outros de verdade? Sabe aquela coisa de você olhar para a sua família e dizer assim, o que eu posso fazer mais por ela? Sabe o que é você olhar lá no seu trabalho, e mesmo que tenha muitos contextos, né? A gente sabe que o ambiente do trabalho muitas vezes é conturbado, mas é dizer o que eu posso fazer. Era o que Jesus estava fazendo, gente. Ele tinha acabado de andar por sobre as águas, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Se a gente voltar um pouco antes, a gente vai encontrar a história que estudamos aqui no sábado passado, na cura do endemoniado gadareno. Ele já tinha feito muita coisa. Ele poderia dizer, chega gente, já trabalhei demais, estou cansado, deixa eu descansar um pouco. Mas o que Jesus fez? Abraçou, curou as pessoas, transformou aqueles corações, porque quando alimentamos o nosso coração no bem, a gente vai ganhando gás e mais força e mais combustível. Como a gente cantou agora há pouco, pela fé nós vamos avançando, trabalhando, fazendo. E quanto mais a gente faz, meu irmão, minha irmã, quanto mais a gente busca, mais a gente cresce. É luz e engrandecimento espiritual para nós, quando nós estamos dispostos a servir. E servir, gente, não é ser bobos ou bobas da situação, é mostrar que o mundo tem solução a partir de corações generosos, que não mais vão ficar apenas fazendo para, como diz o próprio Jesus, para lá nos cantos das praças receberem a sua recompensa, as palmas humanas. Não precisamos mais disso, porque as mesmas mãos que nos aplaudem podem depois fazer outras coisas com a gente. Mas quando a gente faz com o coração, de verdade, seja qual for a nossa religião, seja qual for a nossa crença, a convocação que Jesus está dizendo aqui é para todos nós, até mesmo para aqueles que consideram-se ateus, mas que têm a bondade no coração. Vamos servir a humanidade, porque quem serviu a todos nós, aliás, mais do que serviu, quem doou a sua vida por todos nós, tem nome, é Jesus. E nós sabemos disso, e nós compreendemos isso,